Você está no Pan News em Revista, segunda edição, e agora a gente fala sobre harmonização facial, sobre os benefícios e cuidados desse campo da estética. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o odontólogo Adriano Abreu. Muito bem-vindo, uma boa tarde, doutor Adriano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom, a gente sabe que esse campo da estética, não é, vem ganhando cada vez mais espaço, que traz muitos benefícios para a autoestima das pessoas, mas a gente sabe também que, além dos benefícios, cuidados, a gente tem que ter cuidado também para não ter excesso. Como é que está hoje a procura por esse tipo de tratamento, inclusive por homens, não é, doutor Adriano? É até engraçado, né, você falar sobre isso hoje, que é difícil você ver assim, homem, não que ele não faça harmonização, mas é difícil ele querer fazer lábio. E por coincidência, a gente teve um paciente ontem, ele não é brasileiro, e veio fazer lábios, né? Então, assim, a gente vê um perfil que começa a aparecer, mas na grande maioria das vezes o paciente masculino, ele não gosta de falar que fez harmonização, né? Sim. É engraçado, a mulher não, né? Ela é indicadora, ela faz questão de trazer os amigos, de trazer a família. O homem não, o homem é diferente. É mais discreto, Mas né? como você estava falando, assim, a busca, né, por esse tipo de procedimentos, é óbvio que com a pandemia a gente teve uma busca muito maior após a pandemia, né? As pessoas estavam todas trancadas dentro de casa e quando liberou, a busca foi muito grande, né, nesse momento. Mas os excessos, realmente, como você disse, podem acontecer. A gente chama de dismorfia, né? O paciente, muitas vezes, o profissional está mostrando para ele que aquilo é um excesso, mas ele quer porque quer mais preenchimento, quer mais estímulo de colágeno, né? Você tem que fazer procedimentos, muitas vezes, condizentes com a idade. É óbvio que você não vai fazer um procedimento, sei lá, a pessoa faz uma cirurgia plástica aos 80 anos de idade. Ela não vai fazer uma cirurgia plástica, vai ficar parecendo com 78, ela quer parecer mais jovem. Mas também existem excessos. E esses excessos cabem a nós, profissionais, procurarmos mostrarmos para os nossos pacientes. Doutor Adriano, esses procedimentos, né, ligados à harmonização facial, eles envolvem riscos para os pacientes? Quais são esses riscos? Quais são os cuidados, né, antes de fazer esse procedimento? Não, como todo procedimento, tem suas vantagens, desvantagens e seus riscos, né? Procedimentos, por exemplo, que vão passar perto de vasos, procedimentos que vão passar perto de nervos. Então, cada profissional, conhecimento da região, conhecimento da área, para minimizar esses riscos. Mas o risco sempre vai acontecer, como qualquer procedimento cirúrgico. E isso o paciente tem que ser orientado. Acho que, como todo procedimento, como toda relação, você tem que saber as vantagens e desvantagens e os riscos que você está correndo, né, quando faz aquele procedimento. Né? E aí, doutor Adriano, para quem está ouvindo a nossa conversa, assim, a gente sabe que é um termo já muito usado, né, harmonização facial, mas o que seria essa harmonização facial que em muitos casos as pessoas até brincam, né, por conta, inclusive, do que o senhor acabou de falar sobre a questão dos exageros que são alertados pelos próprios profissionais, aí acaba causando uma desarmonização facial. O que seria a harmonização facial? Na verdade, a harmonização é uma complexidade de procedimentos, né? Cada vez mais a gente vê número de procedimentos envolvidos na harmonização. Uhum. O mais comum é o quê? Então, falar do Botox, que na realidade é uma Sim. marca, né? O Botox Sim. é uma toxina botulínica que a gente tem várias outras marcas, né? Tão boas quanto. E o que é que ele vai fazer? Ele vai paralisar um músculo que gera uma ruga. Aí ele vai funcionar muito bem em pacientes que aquela ruga é dinâmica. O que é uma ruga dinâmica? É aquela que você aparece quando você se expressa, quando você ri, quando você fala. A ruga estática é a antiga ruga dinâmica que, por tanto contrair, relaxar, ela fez um vinco na pele e aí já é outro procedimento. Aí a gente vem com os preenchedores. A gente está falando principalmente do ácido hialurônico. Onde a gente vai usar o ácido hialurônico? Alguns tipos de rugas em lábios, assim que com o envelhecimento, a primeira parte que envelhece do rosto, principalmente o olho aprofunda, tá? O lábio também gira, né, com desgaste dentário, desgaste de peso, estrutura óssea, de estrutura de colágeno, de ácido hialurônico, de elastina. Tudo isso você vem com ácido hialurônico para preencher lábio, para ganhar volume. Você faz uma estruturação do rosto, né? Você fica com, às vezes, um queixo mais caído, a gente, muitas vezes, aquela gordurinha lateral do rosto começa a cair, você faz uma estruturação com ácido hialurônico. A gente tem um estímulo de colágeno também, que pode ser feito com produtos, como também com equipamentos. Então, tudo isso é um conjunto de procedimentos, né? A gente poderia passar uma tarde falando aqui do que realmente é a harmonização. São muitos procedimentos que estão envolvidos. Desde uma limpeza de pele, né, a um peeling, tudo isso está envolvido
na harmonização facial. Agora, doutor Adriano, né, o senhor mencionou aí que são muitos procedimentos envolvidos, né? Mas aqueles pacientes, né, que buscam, né, fazer muitos procedimentos, existe alguma recomendação para esses pacientes entre um procedimento e outro, né? Tem que dar um intervalo de tempo? Como é que é feito essa orientação aos pacientes? O princípio da harmonização é sempre o quê? Pouco e sempre. A gente tem um exemplo na TV, que é a Angélica, e ela comenta que de muito jovem que ela faz toxina, que faz fios, né? Os fios hoje estão muito em moda, né? E você olha para a pele da Angélica, é uma mulher de 50 anos, não aparenta 50 anos jamais, né? Então, que ela fez o quê? Fez tempo, mas fez pouco. E cada procedimento tem a sua indicação, por exemplo, estímulo de colágeno. Ela vai depender da idade, vai depender do que você já fez antes. Então, o estímulo de colágeno, em geral, no primeiro ano, a gente vai fazer 3 aplicações. Depois o paciente fica fazendo uma vez por ano. E isso é a forma que você tem do paciente ficar... Sabe por que a gente chama de harmonização? Exatamente porque é uma coisa sutil que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, você está mais jovem, foi o que você fez. Quando você começa a notar o que foi feito, já não é harmonização. Tem que ser uma coisa delicada. Um outro ponto importante também, né, doutor, é procurar profissionais habilitados, né, para fazer esses procedimentos, para não correr nenhum risco. Como tudo, né? Não só na harmonização. Em todas as áreas, né, você tem que procurar. Hoje é muito fácil pesquisar. A internet está aí, a gente não via isso há muitos anos atrás. É impensável você pensar que alguém buscar um profissional de saúde através de redes sociais. Mas hoje ficou bem mais fácil isso, né? Você tem como comprovar aquilo, mas o principal indicador é o paciente que já é cliente da gente, né? Que conhece o trabalho, o parente, o amigo vai ver o resultado, já é daquela pessoa em comum. Esse é realmente o principal indicador.